Meu nome é Beatriz Ferreira e tenho 34 anos. No momento em que meu pai me chamou de apenas uma babá na frente de 300 profissionais médicos, eu sabia que era hora de revelar a verdade sobre quem realmente detinha o poder naquela sala. Durante anos, suportei seus comentários desdenhosos sobre meu pequeno trabalho de ensino enquanto ele elogiava a carreira médica do meu irmão. Mas parada naquele salão de festas, observando-o se banhar em seus 40 anos de excelência cirúrgica, senti o peso da carta de nomeação da Fundação Santos no meu bolso. Ele não fazia ideia de que sua filha decepcionante agora controlava o destino da maior solicitação de bolsa de seu hospital. Se você está assistindo isso, por favor se inscreva e me diga de onde está assistindo. Deixe-me levá-lo de volta 3 meses para quando tudo isso começou. 3 meses antes daquela noite humilhante, nos reunimos para nosso jantar familiar mensal na casa colonial dos meus pais em Alphaville. Papai cortava o assado com precisão cirúrgica enquanto detalhava sua próxima celebração. 4 décadas salvando vidas, ele anunciou, sem levantar os olhos da carne. O hospital está fazendo tudo com grande pompa. Gravata preta, tudo do bom e do melhor. Miguel, meu irmão mais velho, ergueu sua taça de vinho. Você merece, pai. Quantas pontes de safena agora? 812. A voz de papai inchou de orgulho. Ele se virou para Miguel. Quero que você apresente meu prêmio de conquista de uma vida inteira. Seria uma honra. Então o olhar de papai pousou em mim. Você virá, não é, Beatriz? Sei que sua agenda é flexível. Flexível. Era assim que ele chamava gerenciar 32 crianças pré-escolares, desenvolver currículo e completar avaliações estaduais. Claro, estarei lá. Bom, seu irmão apresentará meu prêmio de conquista de uma vida inteira. Você só precisa aparecer e sorrir. Mamãe passou a tigela de vagem sem encontrar meus olhos. 2 anos. Era quanto tempo fazia desde que papai perguntou sobre meu trabalho. 2 anos desde que ele reconheceu que eu havia sido promovida a professora principal, que eu havia implementado um programa revolucionário de aprendizagem inicial, que pais estavam atravessando linhas distritais para matricular seus filhos na minha turma. Meu telefone vibrou. Uma notificação de e-mail da Fundação Santos. Nada de telefones no jantar, papai disse automaticamente. A mesma regra de quando éramos adolescentes. Desculpe, guardei de volta no bolso, mas não antes de ver a linha de assunto. Convite para a entrevista final. Cargo de diretora de educação. Miguel lançou-se numa história sobre seu último diagnóstico, uma condição cardíaca rara que ele havia detectado. Papai pendia de cada palavra, ocasionalmente intercalando com suas próprias experiências. Mamãe assentiu, fazendo as perguntas certas nos momentos certos. Eu empurrava ervilhas pelo prato, pensando naquele e-mail. A Fundação Santos era a maior organização de caridade do estado, gerenciando mais de 200 milhões em ativos. A posição de diretora de educação havia sido aberta após a aposentadoria da Dra. Patrícia Henderson. Minha mentora, Dra. Patterson, me encorajou a me candidatar, embora eu não tivesse contado a ninguém da minha família. Terra para Beatriz, Miguel disse. Papai perguntou se você vai levar alguém para o gala. Não, só eu, papai. Talvez você conheça alguém lá. Muitos médicos elegíveis. Porque aparentemente meu valor era medido não apenas pela minha carreira, mas por se eu conseguia arranjar um homem com MD após seu nome. Enquanto ajudava a mamãe a recolher os pratos, minha mente vagou para minha formatura na faculdade 12 anos atrás. Papai havia convidado metade de seu departamento para assistir seus filhos receberem seus diplomas. Miguel havia se formado em pré-medicina no ano anterior, já aceito na USP. Eu, educação infantil na Universidade Mackenzie. Esta é a Beatriz, ele disse ao Dr. Reeves, seu colega. Ela vai trabalhar com ensino, nível elementar. Bem, na verdade mais jovem, pré-escola. Que bom, Dr. Reeves havia respondido. Aquele sorriso educado que as pessoas dão quando não sabem mais o que dizer. Não requer muito estudo para isso, não é? Nada como a escola de medicina. Papai havia rido. Eu estava ali de beca e capelo, mestrado em mãos, enquanto ele reduzia 4 anos de estudo intensivo a uma babá. Ele nunca mencionou minha tese sobre desenvolvimento cognitivo na primeira infância. Nunca mencionou meu GPA 4.0. Nunca mencionou que a Universidade de São Paulo havia me oferecido uma posição em seu departamento de pesquisa, que eu recusei porque queria trabalhar diretamente com crianças. Bea sempre foi boa com crianças. Ele continuou. Paciente. Nem todo mundo é feito para as ciências exatas. Miguel, apenas em seu 2º ano de medicina então, recebeu uma introdução completa. Meu filho está na USP, top 10% de sua turma. Ele se especializará em cardiologia como seu velho pai. O padrão nunca mudou. Cada reunião familiar, cada apresentação, cada momento de orgulho parental ia para Miguel. Eu era o pensamento posterior.
A filha também. A que trabalha com crianças. Você está quieta esta noite, mamãe disse, me trazendo de volta ao presente enquanto carregávamos a lava-louças. Só pensando. Sobre o quê? Sobre como papai nunca uma vez pediu para ver minha sala de aula. Miguel está praticando há 2 anos e papai visitou sua clínica 4 vezes. As mãos de mamãe pararam em um prato. Seu pai te ama. Eu sei que ama. Ele só não me respeita. Ensinar molda mentes antes de serem corrompidas pelo ego. Eu disse mais alto que o pretendido. A voz de papai ecoou da sala de estar. O que foi isso? Nada importante, respondi. Nunca era. Meu telefone vibrou novamente. Ei, Fundação Santos confirmando minha entrevista para quinta-feira às 2. No mesmo dia, papai queria que eu ajudasse a coordenar os preparativos de seu gala. Digitei de volta. Estarei lá. Algumas oportunidades vêm uma vez. Respeito deveria ser constante. Mas se eu não pudesse ter o último, com certeza pegaria o primeiro. Mais tarde naquela noite, sentei no meu apartamento lendo o e-mail da Fundação Santos pela 5ª vez. Diretora de Educação, supervisionando 50 milhões em iniciativas educacionais, gerenciando parcerias com escolas em todo o estado. A posição triplicaria meu salário, mas mais importante, me colocaria em salas onde decisões eram tomadas, onde mudanças reais aconteciam. Se eu ficasse em silêncio, ficasse pequena, o que eu perderia? Não apenas este emprego, embora isso por si só seria devastador. Eu perderia a chance de revolucionar a educação infantil em todo São Paulo. A nova iniciativa da Fundação visava preencher a lacuna entre educação e saúde, criando programas abrangentes para jovens em risco. Eles precisavam de alguém que entendesse ambos os sistemas, mas o custo pessoal do silêncio cortava mais fundo. Outro ano de jantares familiares onde meu trabalho não era mencionado. Outro ano sendo apresentada como minha filha que trabalha numa pré-escola enquanto Miguel recebia meu filho, o médico. Outro ano engolindo meu orgulho enquanto papai atribuía minha escolha de carreira a não ser feita para acadêmicos de verdade. Abri o site da fundação. Sua seção de bolsas de saúde mostrava aplicações pendentes. Meu estômago caiu. Hospital Ferreira havia submetido uma proposta de 5 milhões para expandir sua unidade cardíaca, o projeto de estimação de papai. Ele havia mencionado no mês passado no jantar, confiante de que seria aprovado. As peças se encaixaram. Se eu conseguisse esta posição, supervisionaria a equipe avaliando aquela bolsa. O hospital de papai precisaria da minha aprovação, ou pelo menos da minha equipe, para a maior expansão de sua história. Fechei meu laptop e caminhei até minha estante, passando os dedos pelas lombadas de textos de desenvolvimento infantil, estudos neurológicos, periódicos de psicologia educacional. Minha tese de mestrado estava entre eles, encadernada em azul do Mackenzie. A janela crítica, neuroplasticidade e intervenção no desenvolvimento da primeira infância. Publicada em 3 periódicos, citada por 15 outros pesquisadores. Papai nunca pediu para lê-la. Meu telefone tocou. Doutora Patterson, minha mentora. Beatriz, queria conferir sobre quinta-feira. Você ainda vem? Vou. Embora meu pai espere que eu ajude com os preparativos de seu gala naquele dia. E você está escolhendo a entrevista. Algumas oportunidades vêm uma vez. De fato vem. Margareth Santos especificamente perguntou sobre você. Posso ter mencionado seu design curricular inovador e sua capacidade de conectar iniciativas educacionais e de saúde. Saúde, a nova direção da fundação. Eles querem alguém que entenda que saúde e educação são inseparáveis, especialmente na primeira infância. Seu trabalho com estudantes com necessidades especiais, sua colaboração com terapeutas pediátricos, é exatamente o que eles estão procurando. Após desligarmos, tomei minha decisão. Não contaria à minha família sobre a entrevista. Ainda não. Deixe-os pensar que eu era apenas a filha que coloria com crianças. Quando a verdade saísse, se saísse, seria nos meus termos, no meu tempo. Algumas oportunidades vêm uma vez. Respeito deveria ser constante. Mas às vezes você tem que comandá-lo. Você está gostando desta história? Se você já se sentiu desvalorizada por suas escolhas de carreira, aperte o botão de curtir. E se você quer ouvir mais histórias sobre mulheres profissionais, estabelecendo limites, certifique-se de estar inscrita com notificações ativadas. Eu sei como é ter seu trabalho descartado, ser vista como menor, porque sua paixão não se encaixa na definição de sucesso de outra pessoa. Agora vamos ver o que acontece quando Beatriz conta à sua família sobre aquela entrevista. Na quarta-feira à noite, liguei para papai para dizer que não poderia ajudar com os preparativos do gala. A conversa foi exatamente como esperado. Tenho um compromisso profissional na quinta-feira à tarde. Compromisso profissional? Seu tom gotejava ceticismo. Não pode remarcar? Não, não posso. Beatriz, este é meu 40º aniversário. O que é mais importante que família? É desenvolvimento profissional. Um workshop de ensino?
Sério? Eu apertei o telefone com mais força. É uma oportunidade importante. Mais importante que a celebração única na vida de seu pai? A voz de Miguel veio através. Ele devia estar visitando. Vamos, Bia, é só um dia. Você pularia plantões para planejar festa? Rebati. Isso é diferente. Como? Papai pegou o telefone de volta. Seu irmão salva vidas. Não há comparação. Meu trabalho importa. Para quem? As palavras doeram exatamente como pretendido. Ouvi mamãe ao fundo. Não decepcione seu pai. Estarei no próprio gala. Isso deveria ser suficiente. Doutora Patterson estará lá. Papai disse. Seu tom mudando para manipulação. Já disse a ela que você adoraria vê-la novamente. Ela está voando especialmente. Meu estômago se contraiu. Claro, ele havia convidado minha mentora, a única pessoa cuja opinião sobre meu trabalho importava. Mas Patrícia Patterson também era quem me recomendou a Fundação Santos. Ela entenderia. Tenho certeza que a verei no gala. Ela mencionou querer discutir alguma oportunidade com você na quinta-feira à tarde. Na verdade, no hotel enquanto estamos montando. Meu sangue gelou. O quê? Sim. Ela disse que tinha alguma reunião. No centro, mas poderia passar por volta das 4. Eu disse a ela que você estaria lá o dia todo ajudando com decorações. A mentira foi tão suave, tão calculada. Ele estava me testando, embora não soubesse com que apostas estava jogando. A reunião de Patrícia no centro era minha entrevista. Ela estaria no painel da diretoria da Fundação Santos. Vou vê-la no gala, repeti. Essa sua atitude? Minha atitude? Quero dizer ser egoísta. Esta família te deu tudo. Tudo exceto respeito. Silêncio. Então a voz de papai, mais fria agora. Se você não pode priorizar família, talvez não deva vir. Talvez não deva. Desliguei. Minhas mãos tremiam ao pousar o telefone. Ele me desconvidaria completamente antes de admitir que meu tempo, minha carreira, minha vida tinham valor. A ironia era perfeita. Ele havia convidado a própria pessoa que estava prestes a mudar minha vida, pensando que ela me culparia à submissão. Quinta-feira seria interessante. Enquanto o papai arranjava centros de mesa e testava microfones, eu estaria entrevistando para uma posição que viraria toda a nossa dinâmica familiar de cabeça para baixo. Ele pensava que Dra. Patterson seria sua aliada. Ele não fazia ideia de que ela já era minha. Na quinta-feira de manhã, trouxe 3 ligações perdidas de papai e uma mensagem de Miguel. Ele está muito chateado. Apenas peça desculpas. Liguei de volta durante meu intervalo de almoço, sabendo que tinha 2 horas antes da entrevista. Não vou pedir desculpas por ter uma carreira. Sua carreira? A voz de papai estava afiada. Beatriz, vamos ser honestos sobre o que você faz. Por favor, me esclareça. Você pinta com dedos? Você canta músicas? Você limpa narizes? Eu moldo futuros. Miguel molda futuros. Ele os salva. Quando os pacientes de Miguel são crianças, quem você acha que lhes ensinou a comunicar seus sintomas? Quem lhes ensinou o vocabulário para dizer meu peito dói, em vez de apenas chorar? Qualquer um pode cuidar de crianças. Então por que há uma lista de espera de 3 anos para minha turma? Silêncio. Ele não sabia disso. Claro que não. Por que o tempo de Miguel é mais valioso que o meu? Pressionei. Ele foi para a escola de medicina. 8 anos de treinamento. Eu tenho mestrado do Mackenzie. Em educação. Não é a mesma coisa. Você tem razão. Não é. Quando Miguel perde um paciente, uma família sofre. Quando eu falho com um aluno, a sociedade perde um médico, um professor, talvez até alguém que poderia ter salvado vidas. Não seja dramática. Estou sendo factual. Mas você nunca perguntou sobre meu trabalho, então não saberia. Sei que você ganha R$35.000 por ano. Ali estava. A medida real de valor aos seus olhos. Dinheiro determina valor? Determina contribuição. O salário de Miguel reflete sua importância para a sociedade. Então professoras são inúteis? Não inúteis, apenas menos essenciais. Menores. Eu não disse isso. Não precisou. Mamãe pegou o telefone. Beatriz, por favor, venha ajudar por 1 hora. Tenho uma entrevista, mãe. Uma entrevista? A surpresa dela era genuína. Para o quê? Uma posição que triplicaria meu salário. Ainda interessada na minha carreira agora? Papai agarrou o telefone de volta. Que posição? Onde? Importa? Segundo você, é apenas mais um passo na babá. Esse é exatamente seu problema. Sempre na defensiva, sempre fazendo tudo sobre você. Quando alguma coisa nesta família foi sobre mim, nomeei uma vez que você me apresentou sem se desculpar pela minha carreira. Uma vez que perguntou sobre meu trabalho sem descartá-lo. Silêncio. Estarei no seu gala, papai. Vou sorrir para fotos. Vou aplaudir suas conquistas. Mas acabou de fingir que meu trabalho não importa. Se você não vier ajudar a montar, não se preocupe em vir. Isso é um ultimato? É uma consequência de suas escolhas. Então eu escolho minha entrevista. Desliguei. 1 hora depois, vestida com meu melhor terno, entrei no prédio da Fundação Santos. Acontecesse o que acontecesse a seguir,
Eu havia escolhido a mim mesma. Finalmente. A Fundação Santos ocupava os 4 andares superiores de um arranha-céu em São Paulo. Margarete. Santos em pessoa liderou minha entrevista, flanqueada por 2 membros da diretoria e Dra. Patterson, que me deu o mais leve aceno quando entrei. Senhora Ferreira, Margarete começou. Seu currículo é impressionante, mas o que me intriga mais é sua experiência prática. Conte-me sobre seu programa de aprendizagem integrada. Pela próxima hora, expliquei como havia feito parceria com terapeutas pediátricos para identificar atrasos de desenvolvimento cedo, como havia criado ferramentas de avaliação que ajudavam pais a entender o progresso de seus filhos em termos médicos. Como intervenção precoce na minha sala de aula havia ajudado 12 crianças a evitar colocações de educação especial mais tarde. Fascinante, Margarete disse. Estamos lançando uma iniciativa de 50 milhões conectando educação e saúde. Precisamos de alguém que fale ambas as línguas. A maioria dos educadores não entende terminologia médica, Dra. Patterson acrescentou. E a maioria dos profissionais médicos desvaloriza o desenvolvimento da primeira infância. É uma lacuna crítica. Concordei. Quando uma criança de 4 anos não consegue segurar um lápis corretamente, educadores veem atraso motor fino. Médicos podem ver problemas neurológicos potenciais. Ambos estão certos, mas raramente conversam entre si. Margarete trocou olhares com seus membros da diretoria. Deixe-me ser franca. Esta posição envolve avaliar propostas de bolsas de grandes instituições médicas. Você precisaria avaliar se seus programas genuinamente servem necessidades educacionais ou apenas prestam serviço de boca para conseguir financiamento. Ela empurrou uma pilha de pastas pela mesa. Estes são candidatos atuais para nossa bolsa de inovação em saúde de 5 milhões. Vislumbrei as abas enquanto ela as espalhava. Mount Sinai, Santa Casa, Hospital Ferreira, o hospital do meu pai. Precisamos de alguém que entenda tanto educação quanto sistemas de saúde. Margarete continuou sem notar minha reação. Alguém que possa avaliar se uma expansão de unidade cardíaca realmente inclui os programas de prevenção infantil que prometem. A maioria dos hospitais promete componentes educacionais que nunca entregam. Consegui dizer. Exatamente. Desperdiçamos milhões em programas médicos que ignoram a peça educacional. Precisamos de alguém que não será intimidado por médicos alegando que seu trabalho é muito complexo para educadores entenderem. Dra. Patterson falou. Beatriz tem experiência única nisso. Seu pai é cirurgião. Os olhos de Margarete se iluminaram. Sério? Isso deve lhe dar perspectivas interessantes sobre cultura médica. Me ensinou que médicos frequentemente descartam outras profissões como menores. Eles assumem que treinamento médico os torna especialistas em tudo, incluindo educação. Especialmente educação. Eles pensam que porque foram à escola por anos, entendem como a aprendizagem funciona. Margarete riu. Eu gosto de você. Me diga como avaliaria uma proposta de um hospital prestigioso solicitando milhões para expansão, mas oferecendo promessas vagas sobre educação comunitária? Exigiria métricas específicas. Não apenas forneceremos educação em saúde, mas currículos detalhados, instrutores qualificados, resultados mensuráveis. Quereria ver alocações de orçamento provando que não estão apenas marcando caixas. Mesmo se o hospital tivesse excelente reputação médica, especialmente então. Prestígio em uma área não garante competência em outra. Margarete fechou a pasta. A posição é sua se quiser. Anunciaremos na reunião da diretoria de segunda-feira, mas queria estender a oferta pessoalmente. Meu coração acelerou. Eu aceito. Maravilhoso. Você começa em 2 semanas. E Beatriz, aquela proposta do Hospital Ferreira, é uma das nossas principais candidatas. Mas o componente educacional é fraco. Você precisará avaliá-la objetivamente. Claro. Quando saí, Dra. Patterson me acompanhou até o elevador. Você sabe, o gala do seu pai é hoje à noite. Eu sei. Estarei lá. Margarete também. Ela está na diretoria do hospital. As peças estavam se encaixando. Cheguei ao salão de festas do Marriott 40 minutos atrasada. Minha entrevista tendo se estendido. O espaço brilhava com elite médica. 300 médicos, administradores e doadores celebrando 4 décadas de excelência cirúrgica do meu pai. Lá está ela. A voz de papai ecoou do palco. Ele estava no meio do discurso, microfone em mãos. Até minha filha conseguiu aparecer entre horários de soneca. Risos ondularam pela multidão. Alguns genuínos, alguns desconfortáveis. Encontrei um assento na mesa da nossa família enquanto papai continuava seu humor ensaiado. Para aqueles que não conhecem, Beatriz trabalha com crianças muito pequenas, as que ainda não aprenderam a falar de volta. Provavelmente por isso ela escolheu essa faixa etária. Mais risos. Miguel encontrou meu olho e sussurrou. Desculpa. Mamãe estudou sua taça de vinho.
Meu telefone vibrou. Um e-mail da Fundação Santos. Parabéns. Sua carta oficial de nomeação está anexa. Margarete anunciará segunda-feira. A menos que você prefira de outra forma. A menos que eu prefira de outra forma. Olhei para meu pai segurando a corte no palco, reduzindo minha carreira a uma piada. Ao meu redor, seus colegas riram de sua próxima. Piada sobre como pelo menos um de seus filhos seguiu seus passos. Miguel agora apresentará meu prêmio de conquista de uma vida inteira. Papai anunciou. Meu filho, o médico. Meu legado na medicina. Miguel subiu ao palco, seu discurso polido e sincero. Ele agradeceu papai pela inspiração, as sessões de estudo noturnas, a orientação pela escola de medicina. A audiência pendia de cada palavra sobre seguir grandeza, sobre continuar tradição. Lá está a babá. Dr. Reinaldo chamou da mesa ao lado. Você trouxe giz de cera para nós? Sua esposa bateu em seu braço. Mas ele estava 3 doses dentro e satisfeito consigo mesmo. Outros riram nervosamente. Sorri e abri meu e-mail novamente. A carta de nomeação brilhava na tela do meu telefone. Diretora de Educação, Fundação Santos. Salário inicial, R$120 mil. Quando Miguel terminou seu discurso, notei movimento na entrada do salão. Margarete Santos entrou, elegante em azul marinho, examinando a sala. Ela encontrou o olho de Dra. Patterson, então o meu. Um leve aceno. Papai estava de volta ao microfone. Quero agradecer minha família pelo apoio. Minha esposa que sacrificou sua própria carreira pela minha. Meu filho Miguel que me orgulha todos os dias. E Beatriz que também está aqui. A pausa disse tudo. Ele literalmente ficou sem palavras para mim. Alguns convidados se mexeram desconfortavelmente. Algumas esposas me lançaram olhares simpáticos. Meu filho salva vidas. Papai continuou, encontrando seu ritmo novamente. Minha filha, ela também está aqui. Margarete Santos estava caminhando em direção ao palco agora, sua presença comandando a atenção. Ela sussurrou algo ao coordenador do evento, que pareceu surpreso, mas assentiu. Antes de passarmos ao jantar, o coordenador anunciou. Temos uma convidada especial que gostaria de dizer algumas palavras. Papai pareceu confuso, mas satisfeito. Elogio inesperado ainda era elogio. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Nem eu exatamente, mas sabia que Margarete Santos não fazia nada sem propósito. Vamos trazer toda a família Ferreira aqui, papai disse no alto da onda do ímpeto da noite. Vamos, todos vocês. Caminhamos para o palco. Mamãe em seu elegante vestido preto. Miguel confiante em seu smoking. Eu no meu terno de entrevista. Não tive tempo de trocar. As luzes estavam brilhantes. 300 rostos assistindo. Este é meu legado, papai anunciou, braço ao redor de Miguel. Meu filho, Dr. Miguel Ferreira, continuando nossa tradição de excelência médica. Aplausos encheram a sala. Miguel sorriu, confortável nos holofotes para os quais foi preparado desde criança. Minha esposa, Susana, que desistiu de sua carreira de enfermagem para criar nossos filhos. Mais aplausos, embora algumas mulheres mais jovens na audiência trocassem olhares. E Beatriz? Ele pausou. Aquela mesma hesitação de antes. Que trabalha com crianças pequenas. A pausa se estendeu. Alguém tossiu. Papai se esforçou para preencher o silêncio. Ela sempre foi a criativa, mais interessada em pintar com dedos que diagramas de anatomia. Risinhos nervosos. Eu estava ali, coluna ereta, observando Margarete Santos se posicionar perto dos degraus do palco. Miguel aqui acabou de publicar seu 3º artigo sobre arritmias cardíacas. Papai continuou, desesperado para retornar ao território confortável. Beatriz faz perus de papel de construção. São exercícios de habilidades motoras de desenvolvimento, eu disse no silêncio repentino. Minha voz carregou sem o microfone. Claro que são, querida. A condescendência pingava. Trabalho muito importante, tenho certeza. Dr. Ferreira. A voz de Margarete Santos cortou a estranheza. Ela estava no microfone do coordenador agora. Posso? Papai pareceu confuso, mas satisfeito. Margarete Santos era a realeza hospitalar. Claro, Margarete. Pessoal, Margarete Harper preside a Fundação Santos, uma de nossas apoiadoras mais generosas. Margarete subiu ao palco com graça. Peço desculpas por interromper, mas simplesmente não podia esperar até segunda-feira para compartilhar algumas notícias empolgantes. Ela se virou para a audiência. A Fundação Santos está lançando uma iniciativa revolucionária de 50 milhões, conectando saúde e educação. Passamos meses procurando a diretora certa, alguém que entende ambos os mundos, que não será intimidada por complexidade médica ou teoria educacional. Papai assentiu, provavelmente pensando que ela estava prestes a anunciar financiamento para sua unidade cardíaca. Precisávamos de alguém extraordinário, alguém com experiência prática, credenciais acadêmicas e, mais importante,
A visão para transformar como pensamos sobre saúde e educação. Margarete se virou para nosso grupo familiar no palco. Papai se impertigou, assumindo que ela estava construindo para elogiá-lo. Hoje encontramos essa pessoa. Ela olhou diretamente para mim. Beatriz Ferreira será nossa nova diretora de educação, supervisionando todas as iniciativas educacionais e avaliando nossas propostas de bolsas de saúde. O salão ficou em silêncio. O sorriso de papai congelou. A boca de Miguel se abriu ligeiramente. Mamãe apertou sua clutch. Incluindo... Margarete continuou, sua voz carregando claramente. A proposta de bolsa de 5 milhões do Hospital Ferreira. Suspiros ondularam pela multidão. Todos entenderam a implicação. A filha decepcionante agora avaliaria o pedido de financiamento do pai. O rosto de papai passou por emoções. Confusão, descrença e, finalmente, um horror surgindo ao perceber o que isso significava para sua hierarquia, cuidadosamente construída. Você consegue sentir essa mudança chegando? Se ainda está assistindo, está prestes a testemunhar uma das revelações profissionais mais satisfatórias que já experimentei. Mas primeiro me diga nos comentários, você já foi publicamente descartada por família? Como lidou com isso? E lembre-se, inscreva-se se quer mais histórias sobre mulheres reivindicando seu poder. Os próximos minutos mudaram tudo sobre minha dinâmica familiar. Vamos retornar àquele palco onde 300 pessoas estavam prestes a ver a verdadeira estrutura de poder. Margarete não havia terminado. Ela ergueu um documento oficial, o selo da Fundação Santos visível mesmo do fundo da sala. Esta nomeação foi unânime, ela continuou. O trabalho inovador de Beatriz em desenvolvimento da primeira infância, sua pesquisa publicada sobre neuroplasticidade e sua experiência prática conectando intervenções educacionais e médicas a tornaram a escolha clara. Dra. Patterson se juntou a Margarete no palco. Tive o privilégio de mentorar Beatriz desde seus dias no Mackenzie. Sua tese sobre janelas críticas no desenvolvimento infantil foi citada por 15 pesquisadores em todo o país. Papai encontrou sua voz. Sua tese? Publicada em 3 periódicos, Dra. Patterson confirmou. Você deve estar tão orgulhoso, Roberto. A ironia em seu tom era sutil, mas presente. Ao redor da sala, pessoas estavam recalculando. A babá tinha publicações. A pintora de dedos controlaria milhões em financiamento. Senhora Ferreira? Margarete se virou para mim. Gostaria de dizer algumas palavras? Ela me entregou o microfone. 300 rostos esperavam. Meu pai estava parado congelado ao meu lado. Seu prêmio de conquista de uma vida inteira de repente parecendo menor. Obrigada, Margarete, comecei, minha voz firme. Estou honrada por esta oportunidade de conectar 2 campos pelos quais sou apaixonada. Olhei para a audiência. Os colegas de papai, seus pares, as pessoas que riram de suas piadas sobre meu pequeno trabalho. A Fundação Santos entende algo crucial. Saúde começa na sala de aula. O vocabulário que uma criança de 4 anos aprende determina como descreverá sintomas aos 14. As habilidades motoras finas, desenvolvidas através de projetos de arte, se tornam as mãos firmes de futuros cirurgiões. Olhei para Miguel. Todo médico nesta sala beneficiou da educação infantil. Alguém lhes ensinou a segurar um lápis antes de segurar um bisturi. Alguém lhes ensinou a reconhecer padrões antes de diagnosticar doenças. A sala estava silenciosa, atenta. No meu novo papel, garantirei que instituições médicas, solicitando financiamento educacional, realmente cumpram suas promessas. Com muita frequência, hospitais tratam a educação como um pensamento posterior, uma caixa para marcar para aplicações de bolsa. Vários administradores se mexeram desconfortavelmente. Sabiam exatamente o que eu quis dizer. Ela também avaliará nossas propostas de bolsas de saúde, Margarete acrescentou, olhando diretamente para papai, incluindo o pedido de 5 milhões do Hospital Ferreira para a nova ala cardíaca. O murmúrio que passou pela multidão era elétrico. Todos entenderam. A filha que ele acabou de zombar decidiria o destino do projeto legado dele. Mas tenho certeza de que não há conflito de interesses. Margarete continuou suavemente. Beatriz já nos assegurou que se recusará de avaliação direta de propostas afiliadas à família. Sua equipe lidará com essas objetivamente. Papai tentou se recuperar. Estou tão orgulhoso da minha filha. As palavras soaram vazias após 20 minutos de descarte público. Isso é uma surpresa e tanto, ele conseguiu dizer. A nomeação foi finalizada esta tarde, Margarete disse. Embora eu entenda que Beatriz tinha um conflito de agenda com os preparativos do seu gala. Que bom que ela escolheu a entrevista. O comentário apontado aterrissou. O rosto de papai enrubesceu quando as pessoas perceberam que ele tentou impedi-la de comparecer à entrevista, que acabou de mudar minha vida. Margarete continuou sua revelação com precisão cirúrgica. A nova iniciativa da Fundação requer alguém que não será intimidado por jargão médico ou prestígio institucional.
Beatriz demonstrou exatamente essa qualidade durante sua entrevista hoje. Ela se virou para a audiência. Quando perguntada como avaliaria a proposta de um hospital prestigioso com componentes educacionais fracos, ela disse, e cito, prestígio em uma área não garante competência em outra. Risos nervosos ondularam pela multidão. Todo médico ali sabia que suas propostas agora enfrentariam escrutínio de alguém que haviam descartado como apenas uma professora. A proposta do Hospital Ferreira, Margarete continuou, solicita 5 milhões para a expansão de unidade cardíaca, com promessas de educação em saúde comunitária. Esse componente educacional agora precisará atender aos padrões de Beatriz. Dr. Reinaldo, que havia feito a piada do giz de cera, estava fazendo cálculos mentais. Seu departamento fazia parte daquela proposta. A equipe de Beatriz avaliará se hospitais realmente entregam resultados educacionais ou meramente prestam serviço de boca para financiamento, Margarete explicou. Chega de promessas vagas. Ela exigirá currículos detalhados, instrutores qualificados e resultados mensuráveis. Miguel finalmente falou. Bia, isso é incrível. Parabéns. Sua sinceridade parecia genuína, cortando o silêncio congelado de papai. Devíamos celebrar, mamãe disse, encontrando sua voz. Essas são notícias maravilhosas. Mas papai não conseguia deixar passar. Você escondeu isso de nós. Você nunca perguntou sobre meu trabalho, papai. Eu teria... Teria o quê? Levado a sério? Você teve 34 anos. Margarete interveio suavemente. Dr. Ferreira, você deveria estar orgulhoso. Não são muitos filhos de médicos, proeminentes que forjam seus próprios caminhos com tanto sucesso. O subtexto era claro. Ela teve sucesso apesar de você, não por sua causa. Vários médicos se aproximaram de mim com interesse repentino. Doutora Martínez da Pediatria. Deveríamos discutir nosso programa de intervenção precoce. Dr. Lemos da Neurologia. Sua tese soa fascinante. Posso lê-la? As mesmas pessoas que me ignoraram em cada função hospitalar agora me viam como alguém que valia a pena conhecer. A expertise de Beatriz em desenvolvimento da primeira infância é exatamente o que a saúde precisa, Margarete anunciou. Muitos profissionais médicos desvalorizam intervenções educacionais. Isso muda agora. Ela me entregou a carta de nomeação. Sua primeira reunião de diretoria é segunda-feira. Discutiremos as propostas pendentes, incluindo a do Hospital Ferreira. Papai finalmente tentou controle de danos. Estamos todos muito orgulhosos. Minha filha, a diretora de educação. Mas era tarde demais. Todos haviam testemunhado a transformação de pintora de dedos para intermediária de poder em 10 minutos. Devo mencionar, Margarete acrescentou, o salário inicial de Beatriz é R$120 mil. A fundação valoriza a expertise educacional apropriadamente. O número pairou no ar. Papai havia zombado do meu salário de 35 mil uma hora atrás. Agora eu ganhava mais que Miguel. Há mais uma coisa, Margarete disse. Beatriz insistiu em nenhum tratamento especial para propostas afiliadas à família. Ela se recusará, mas os padrões de sua equipe permanecem. O Hospital Ferreira deve se preparar adequadamente. A mensagem era clara. Nepotismo não salvaria o projeto de papai. Teria sucesso ou falharia por mérito, avaliado por padrões estabelecidos pela filha que ele descartou. Margarete me entregou o microfone para uma declaração final. A sala esperava. 300 pessoas que acabaram de testemunhar a hierarquia de meu pai desmoronar. Eu poderia tê-lo destruído, então. Poderia ter listado cada comentário desdenhoso, cada humilhação pública, cada vez que ele escolheu Miguel em vez de mim. Em vez disso, respirei fundo e escolhi profissionalismo. Obrigada, Margarete. E obrigada à diretoria da Fundação Santos por esta oportunidade. Olhei para a audiência. Médicos, administradores, profissionais médicos que passaram a noite rindo de piadas sobre meu pequeno trabalho. A educação infantil molda a fundação de tudo que se segue. As crianças que ensino hoje se tornarão os médicos, pesquisadores e educadores de amanhã. Toda profissão que molda vidas merece respeito. Fiz uma pausa, deixando isso penetrar. No meu papel na Fundação Santos, avaliarei todas as propostas objetivamente com base em seu mérito e impacto potencial. Como Margarete mencionou, me recusarei de quaisquer decisões envolvendo o Hospital Ferreira para manter integridade profissional absoluta. O rosto de papai mostrou alívio misturado com algo mais. A percepção surgindo de que agora precisaria passar pela minha equipe, atender meus padrões. No entanto, continuei. Quero ser clara sobre as expectativas da Fundação. Qualquer instituição médica solicitando financiamento educacional deve demonstrar compromisso genuíno, não conformidade simbólica. Isso significa currículos detalhados desenvolvidos por educadores certificados, não equipe médica assumindo que ensinar é simples. Significa alocações de orçamento que refletem verdadeiro investimento, não pensamentos posteriores.
Significa resultados mensuráveis que monitoraremos trimestralmente. Vários administradores estavam tomando notas. Bom, meu horário de escritório será de segunda a sexta, das 9 às 5. Todas as consultas devem passar por canais oficiais da fundação. Olhei diretamente para papai ao dizer isso. Sem tratamento especial, sem favores familiares. Aguardo trabalhar com todos vocês para preencher a lacuna entre saúde e educação. Juntos podemos criar programas abrangentes que sirvam toda a criança, não apenas suas necessidades médicas. Devolvi o microfone ao coordenador. Obrigada por me permitir compartilhar este anúncio. Por favor, aproveitem. O resto da noite celebrando a notável carreira cirúrgica do Dr. Ferreira. A dispensa foi educada, mas clara. Ainda era a noite de papai, mas a dinâmica de poder havia mudado irrevogavelmente. Quando recuei, médicos se aproximaram de mim com cartões de visita e ideias de parceria. Doutora Kim, da psiquiatria, queria discutir intervenção precoce para a ansiedade infantil. Dr. Foster, da ortopedia, tinha ideias sobre programas de desenvolvimento de habilidades motoras. Falavam comigo como colega, igual, alguém cuja aprovação precisavam. Papai ficou ao lado de seu prêmio de conquista de uma vida inteira, observando seus colegas cortejarem a filha que havia publicamente descartado 20 minutos antes. Miguel se juntou a mim, sincero em suas congratulações. Bea, isso é enorme. Por que não nos contou? Alguém teria escutado? Ele não tinha resposta para isso. Mamãe me abraçou, lágrimas nos olhos. Sempre soube que você era especial. Você nunca disse. Deveria ter dito. Sinto muito. Papai finalmente se aproximou. Sua voz tensa. Devíamos conversar. Devíamos, durante horário comercial, sobre sua proposta. Beatriz precisa de trabalho, papai. O componente educacional é fraco. Sua equipe promete educação em saúde comunitária, mas não fornece especificidades. Sem currículo, sem educadores qualificados, sem resultados mensuráveis. Você a leu? Claro. É meu trabalho agora. A realidade o atingiu. Então sua filha, aquela que ele havia chamado de babá uma hora atrás, havia profissionalmente avaliado o trabalho de sua vida e o achado insuficiente. Meu escritório pode fornecer orientação sobre fortalecer os componentes educacionais? Ofereci. Consultoria padrão está disponível para todos os candidatos. Estava oferecendo a ele o que nunca recebi. Respeito profissional, mesmo que não fosse calor pessoal. Os limites eram claros. Isso era negócio agora. A recepção após o anúncio foi um estudo em dinâmicas mudadas. Fiquei perto do bar, cercada por médicos que me ignoraram por anos, agora ansiosos para discutir parcerias. Papai mantinha corte do outro lado da sala, aceitando parabéns que pareciam vazios agora. Dr. Reinaldo se aproximou. O homem que havia feito a piada do giz de cera. Beatriz sobre mais cedo. Não precisa, cortei. Embora deva saber que o programa de alcance juvenil do seu departamento está sob revisão. Seu rosto empalideceu. Não estava ciente. A maioria dos médicos não está ciente de componentes educacionais em suas próprias propostas. Esse é o problema. Ele se afastou. A palavra se espalharia. Bom, papai finalmente me encurralou perto da mesa de sobremesas, longe de testemunhas. Por que não me contou? Você nunca perguntou sobre meu trabalho. Eu teria apoiado você. Sério. Como apoiou meu mestrado, minha pesquisa, meu ensino? Silêncio. Sabe o que mais dói, papai? Você convidou a doutora Patterson. Hoje à noite, pensando que ela me envergonharia para ajudar com decorações. Ela estava no meu painel de entrevista. Seu rosto corou. Não sabia. Porque nunca perguntou. Você assumiu que minha mentora ficaria do seu lado? Que ela me via da mesma forma que você? Em vez disso, ela me recomendou para uma posição que supervisiona seu financiamento. Miguel se juntou a nós. Papai, deixe passar. Bea mereceu isso. Eu sei disso, papai estourou, então se conteve. Quero dizer, claro que ela mereceu. Sua proposta precisa de trabalho, disse diretamente. A sessão educacional são 2 parágrafos de palavras da moda. Margarete não estava brincando. Não passará como está. Você afundaria o projeto do seu pai, aplicaria os mesmos padrões a todos. Esse é o trabalho. Isso é vingança. Isso é profissionalismo. Algo que você deveria reconhecer. Mamãe apareceu com Margarete Santos. Aí estão vocês. Margarete estava me contando sobre a entrevista de Beatriz. Aparentemente foi extraordinária. A melhor candidata que vimos em anos. Margarete confirmou. Seu entendimento de sistemas educacionais e médicos é único. Deve vir de crescer numa casa médica. A ironia não passou despercebida a ninguém. Dr. Ferreira, Margarete continuou, a proposta do seu hospital tem potencial, mas o componente educacional precisa de desenvolvimento substancial. Encorajo a consultar com a equipe de Beatriz. Considerarei isso. Eu faria mais que considerar.
A diretoria se reúne em 6 semanas para revisar todas as propostas. Sem uma estrutura educacional mais forte, o Hospital Ferreira não será aprovado. Ela disse isso agradavelmente, mas a mensagem era clara. Sua filha agora segura seu legado nas mãos. Após Margarete sair, papai ficou ali processando essa nova realidade. Seus colegas continuavam se aproximando de mim, não dele. Seu financiamento dependia de padrões que eu estabeleceria. Seu mundo profissional agora girava em torno da filha que havia descartado. Preciso de tempo para pensar, ele disse finalmente. Leve todo o tempo que precisar. Meu escritório abre segunda-feira. A formalidade o feriu. Eu podia ver. Mas esses eram os limites agora. Respeito profissional sem calor pessoal. Exatamente o que ele me ensinou toda a minha vida. Só que invertido. 3 semanas depois, minha assistente bateu na porta do meu escritório na Fundação Santos. Senhora Ferreira. Dr. Roberto Ferreira está na linha 2. Diz que é sobre a proposta. Era a sua 4ª ligação da semana. Transfira. Beatriz. A voz de papai estava diferente. Agora, cuidadosa, queria discutir nossa revisão da estrutura educacional. Todas as propostas passam por canais oficiais. Dr. Ferreira, submeta sua revisão ao comitê de revisão. Poderíamos discutir isso durante um jantar? Sua mãe adoraria. Não discuto o trabalho fora do escritório. Pode agendar uma consulta através da minha assistente. Isso é ridículo. Sou seu pai, razão pela qual tudo deve passar por canais apropriados. Sem tratamento especial, lembra? Ele suspirou. A equipe não entende o que você está pedindo. Não entendem metodologia educacional básica. Isso é preocupante para um hospital de ensino. Silêncio, então. Poderia recomendar um consultor educacional? Minha assistente tem uma lista de consultores aprovados. Taxas padrão se aplicam. Depois que desliguei, Miguel mandou mensagem. Papai está deixando todo mundo louco sobre a proposta. Ele contratou 2 PhDs em educação. Bom, deveria ter tido desde o início. Ele continua pedindo para a mamãe te convidar para jantar. Irei a jantar quando ele puder me apresentar sem se desculpar pela minha carreira. Isso é injusto. É. Ele descobriu respeito pela educação no momento que afetou seu financiamento. Isso não é crescimento, mãe. É pragmatismo. O que você quer dele? Nada. Queria um pai que valorizasse minhas escolhas. Esse navio navegou. Agora quero cortesia profissional que estou recebendo. 1 mês depois, o Hospital Ferreira submeteu sua proposta revisada. Era excelente. Currículo detalhado. Educadores certificados. Resultados mensuráveis. Alocação de financiamento apropriada. Tudo o que eu havia exigido. O comitê de revisão aprovou por 3 milhões, não 5. A redução não foi minha decisão. Havia me recusado, mas minha equipe aplicou os padrões que estabeleci. Financiaram apenas o que tinha impacto educacional claro. Papai ligou imediatamente. 3 milhões? A decisão do comitê foi final, mas você poderia... Me recusei como prometi. Isso é sobre punição. Isso é sobre padrões. Sua proposta foi aprovada, apenas não no valor total. Muitas instituições não receberam nada. Ele ficou quieto. Então, o programa educacional que você exigiu, na verdade é inovador. Pediatria está empolgada. Bom, esse é o ponto. Tenho conversado com outros departamentos sobre integrar educação em suas propostas. Também bom. Você mudou como o hospital inteiro pensa sobre essas bolsas. Esse é meu trabalho. Outra pausa. Estou orgulhoso de você. As palavras que esperei 34 anos para ouvir, entregues apenas porque forcei sua mão, deviam significar tudo. Em vez disso, pareciam vazias. Obrigada, disse profissionalmente. Há mais alguma coisa? Sua mãe quer você no dia de ação de graças. Vou checar minha agenda. O poder havia mudado completamente. Ele precisava da minha aprovação. Buscava minha expertise. Me ligava com perguntas. Mas não era o relacionamento que eu queria. Era o que ele criou. Distância profissional, respeito baseado em conquista, limites emocionais. Ele me ensinou bem. 6 meses após o gala, fiquei na nova ala de educação do Hospital Ferreira, aquela que meus padrões haviam moldado. Papai fez um discurso sobre parcerias inovadoras entre saúde e educação. Mencionou meu nome 3 vezes, identificando corretamente meu título cada vez. Progresso. Miguel me puxou de lado durante a recepção. Ele mudou. Mudou? Financiou 10 bolsas para educadores da primeira infância. Nomeou em sua homenagem. Nomeie pelo meu título. As bolsas de excelência em educação Beatriz Ferreira. Ainda assim é algo. E era. Papai agora defendia desenvolvimento da primeira infância em conferências médicas. Citava minha pesquisa. Me apresentava como minha filha, a diretora de educação na Fundação Santos, sem traço de condescendência. Mas ambos sabíamos por quê. Em jantares familiares, ele perguntava sobre meu trabalho. Perguntas reais, não performáticas. Havia lido artigos que recomendei. Entendia finalmente que ensinar exigia expertise. Ainda assim, o calor que ansiava quando criança nunca veio.
Tínhamos respeito profissional construído sobre necessidade, não o orgulho incondicional que via lhe dar a Miguel. Tenho pensado. Papai disse uma noite depois de discutir sua última iniciativa educacional. Estava errado sobre sua carreira. Eu sei. Deveria ter visto seu valor mais cedo. Sim. Pode me perdoar? Olhei para ele. Este homem que precisou ver meu poder antes de ver meu valor. Que descobriu respeito pela educação apenas quando afetou seu legado. Que aprendeu a valorizar ensino porque não tinha escolha. Eu te amo, papai. Sempre amarei. Mas perdão. Isso é conquistado através de entendimento, não necessidade. Entendo agora. Você entende que educação afeta seu financiamento. Não é o mesmo que entender por que ensinar importa. Ele assentiu lentamente. Como aprendo a diferença? Seja voluntário numa pré-escola. Veja o que realmente fazemos. Não para oportunidade de foto ou requisito de bolsa. Apenas para entender. Você me deixaria ser voluntário na sua antiga sala? Foi o primeiro interesse genuíno que mostrou no meu trabalho sem motivação externa. Perguntarei à professora Martinez. Ela assumiu minha turma. 3 semanas depois, observei meu pai, o renomado cirurgião, sentar numa cadeira minúscula, ajudando crianças de 4 anos com blocos de padrões. Ele era terrível nisso. Suas mãos, tão habilidosas com bisturis, atrapalhavam com tesouras seguras para crianças. Falava em termos médicos que as crianças não entendiam, mas aparecia toda terça-feira, sem fotógrafos ou comunicados à imprensa. É mais difícil que cirurgia, ele admitiu após sua 5ª sessão. Habilidades diferentes. Vejo por que você amava. Talvez isso fosse suficiente. Não a validação que quis quando criança, mas o entendimento que exigi quando adulta. Ainda mantinha limites profissionais. Ainda exigia que suas propostas atendessem padrões. Ainda recusava tratamento especial. Mas às terças-feiras, passava pela pré-escola e o observava aprender o que sempre soube. Que moldar mentes era tão vital quanto salvar vidas. Ele ainda não entendia completamente ensinar, mas respeitava poder. E às vezes isso é tudo que você pode pedir de alguém que só aprendeu a ver valor através de conquista. Que limites você precisa estabelecer com família que não valoriza suas escolhas? Obrigada por assistir à história de Beatriz. Se isso ressoou com você, por favor curta e inscreva-se para mais histórias sobre mulheres profissionais, estabelecendo limites com graça e poder. Compartilhe nos comentários. Você já teve que provar seu valor para família que não entendia sua escolha de carreira? Lembre-se, toda profissão feita com excelência merece respeito. Você não deveria ter que esperar por uma mudança de poder para recebê-lo. Confira meu próximo vídeo sobre uma enfermeira que expôs a discriminação do seu hospital na própria reunião da diretoria. Até a próxima, continue estabelecendo esses limites. Vejo você lá.